Independentemente do veículo em que trabalha, o convidado do Personalidades de hoje imprime a sua identidade nas colunas que escreve. Há mais de 4 décadas, um nome é citação obrigatória nas altas rodas da sociedade gaúcha. Estou falando de Paulo Raimundo Gasparotto. Como começou a sua trajetória no jornalismo? Há muito tempo atrás eu comecei fazendo uma coluna sobre decoração, artes plásticas, num jornal lá muito antigo, era um jornal de distribuição, chamava-se Shopping News. Depois passei para Zero Hora, a convite do Tarso de Castro, trabalhei com ele, fui editor, junto com ele, editor de variedades, e depois comecei a fazer, sempre mantive essa coluna, que era uma coluna sobre artes plásticas e decoração. Depois comecei a fazer coluna social, e também já trabalhei em vários outros órgãos, né, relativos sempre à sociedade, ou comentário de arte, ou enfim, sempre relacionado ao setor de variedades dos jornais. E como começou essa questão da coluna social, propriamente dita? Sim, pois eu trabalhava na Zero Hora e eles me convidaram para substituir, e eu comecei a trabalhar na coluna social lá. E aí trabalhei na Zero Hora durante um período, aí fui para o Correio do Povo, depois saí do Correio do Povo, voltei para Zero Hora, e foram 2 períodos que somaram várias décadas, e finalmente saí da Zero Hora, pedi demissão para ir trabalhar no jornal, na Pampa, né? Na TV e no jornal. Eu tenho uma coluna lá, agora vai completar 11 anos. Além da atividade jornalística, você também é conhecido como um homem da arte, né? Como começou essa sua dedicação? Bom, eu não sou colecionador, para colecionar precisa ter dinheiro. Eu sempre fui um juntador de coisas, então, e aí fui evoluindo, ia muito leilão, comprava peças, intermediava negócios de arte, e comprava e vendia, porque a gente começa a comprar, e aí compra um, vende para comprar outro, enfim. E nessa andança eu me tornei leiloeiro. Depois de leiloeiro cheguei a ter uma loja, tive várias lojas, e faço leilões até hoje. E atualmente, juntamente com meu sócio, fazemos livros de arte. Fizemos um livro sobre o Palácio Piratini, e tem mais 2 engatilhados ainda aí, exposições de arte também. Agora mesmo estamos fazendo uma exposição de arte no Iguatemi, de mestres espanhóis. Enfim, sempre participando ativamente do movimento artístico, né? A imprensa noticiou que tu chegaste a colecionar pedras e fragmentos das missões. Como foi que isso aconteceu? Isso aí eu era pequeno, bem garoto, e aí eu fui às missões pela primeira vez, isso faz muito tempo, e cheguei lá, e naquela época não havia esse cuidado todo, né? Então estavam lá aqueles fragmentos todos, e eu escolhi uma série de fragmentos e trouxe para minha casa, né? Esse espírito de juntar, e posteriormente, quando a Evelyn Berg foi presidente da Associação dos Amigos das Missões, houve um chamamento para a gente devolver, porque muitas cidades do interior têm até calçamento de rua com as pedras das missões, quer dizer, um absurdo, né? Que é seguramente um dos maiores monumentos da América do Sul são as missões jesuítas. Tanto que tem até um livro publicado na Suíça, de um padre jesuíta, que ele caracteriza como a primeira manifestação socialista de todos os tempos, né? E é uma beleza, e parece mentira, muita gente não conhece. Então eu acho que no mínimo a pessoa tem que conhecer. E esse entusiasmo veio daí, mas hoje eu não tenho mais nenhuma pedra das missões. Ecologia, esse também é um assunto que te interessa bastante, né, Paulo? Como julgas que as pessoas estejam enfrentando ou recebendo essa questão da sustentabilidade ambiental? Eu sempre gostei muito de animais, eu desde pequeno sou filho único, do casal já maduro quando eu nasci, então eu morava numa chácara, no Menino Deus, né? Então sempre gostei muito de bichos, isso é de família, minha mãe também gostava, minha mãe criava galinhas de raça e peru, e eu tinha criação de peruzinhos, enfim, e eu dentro desse clima sempre gostei muito de animais, até hoje tenho.
Eu crio até galinha em casa, né? Apesar de morar no centro da cidade. Uma maravilha, fazões, né? Exato, fazão, marreco mandarim, tudo. Um dos meus maiores amigos era o Antônio Fischer, e tinha uma chácara na Tristeza, então a minha distração era ir para lá e ficar com ele, olhando os bichos, enfim. E a consciência ambiental na sociedade de hoje, como está? O pessoal está recebendo bem, está conseguindo assimilar o que precisa ser feito? Eu acho que as pessoas não estão ainda devidamente conscientizadas. Muitas porque defendem interesses, né? Por exemplo, está aí o novo estatuto, que isso aí está tendo esse pavor da base que não quer apoiar, enfim, porque há muito interesse em discussão, mas as pessoas estão conscientes, mesmo porque não tem outro caminho. Tem até uma teoria que diz que o futuro da humanidade é emigrar da Terra. Mas enquanto não emigra, enquanto não termina, o negócio é procurar cuidar da Terra da melhor maneira possível. Então não tem essa de, mas eu acho assim, assado. Não. Se não fizer, o desastre está aí. Fora da educação não há salvação. Então eu sou sempre a favor dos professores, sou sempre a favor de todas as formas de elucidar, esclarecer, induzir o povo a proceder da melhor maneira possível, que é o que não existe, né? Haja visto o seguinte, nós temos aí o arroio de dilúvio e as pessoas jogam armário, fogão, sofá, quer dizer, tem que haver uma conscientização, que se não houver, olha, os ingleses, o povo inglês, que eu acho um povo muito especial, posto que muito hipócrita, mas com uma profunda educação, o Tâmisa hoje é capaz, as pessoas podem pescar lá. Então tudo é possível, desde que se queira fazer. E que se seja preparado, esclarecido para fazer, né? Vamos falar agora sobre política. Como foi o teu envolvimento com o movimento da legalidade na década de 70? A legalidade, todos nós gaúchos, porque o Brizola, que é uma pessoa... O Brizola era um entusiasta, sobretudo, né? O Brizola, as pessoas ou amavam ou odiavam, mas o Brizola fez aquele movimento e tal, e conseguiu garantir a posse do Jango. Depois se excedeu, mas enfim, o Brizola foi. Então todo mundo, todos nós que éramos jovens ou não jovens na época, ficamos envolvidos pelo Brizola, pelo entusiasmo dele, né? Só podia ser, né? Chegaste a participar de alguma reunião política? Como era isso? Claro, não, eu ia lá, todos nós nos reuníamos, havia um movimento no teatro de equipe, havia um pouco, era festivo, né? Mas enfim, todo mundo participava, né? O Brizola conseguiu levantar toda a população, conseguiu levantar o Brasil, né? Falando nisso, houve uma passagem tua como ator, como foi que aconteceu? No teatro eu sempre fui entusiasta, mas na época eu tinha uma acentuada dificuldade de dicção, que até hoje eu tenho, então nunca consegui ir além, mas eu acho o mundo do palco, o mundo do circo, o mundo do picadeiro, eu acho deslumbrante. Eu acho que ser ator é uma coisa assim esplêndida, é uma frustração não ter sido ator. Aliás, nunca trabalhei. Cheguei até a ensaiar várias peças, mas nunca trabalhei. E hoje, como a política faz parte da tua vida? Olha, eu apoio uma série de correntes, admiro alguns políticos, eu fui entusiasta do PT, não deixei de ser, mas, por exemplo, eu não sou mais, assim, não estou na linha de frente, mas tem pessoas que eu admiro profundamente e estimulo. E acho que a gente tem que torcer pelo Rio Grande do Sul, né? Nesse momento, né? Se bem que o Rio Grande do Sul é um estado muito complicado, né? Ele vota sempre na contramão, mas agora, pela primeira vez em muitos anos, não estamos na contramão. Por que na contramão? Sim, porque sempre votavam num político como governador que não era o partido do presidente da República, né? Quer dizer, então aí estar na contramão, né? Qual a diferença de ser um colunista social quando começaste a trabalhar e atuar nessa profissão hoje? Hoje eu costumo dizer, as pessoas dizem, o colunista social morreu. Não, não morreu. Haja visto que o Facebook e o Twitter nada mais são do que colunas sociais, né? Coluna social, todo mundo é colunista social hoje em dia, né? Só que uns colunistas vêm de uma forma, outros de outra. E eu acho que hoje o foco é mais amplo, mais... saiu daquela tolice, há uma conscientização. E é uma forma de conscientizar as pessoas. Agora, toda coluna é válida, né? Haja visto, torno a repetir, que o que é o Twitter e o Facebook? É a necessidade de espetacularização.
todo mundo tem necessidade de contar, eu fiz, eu fui, eu sou, quer dizer, aí fica no critério de cada um, né? Se pudesse recomeçar, que profissão tu escolherias hoje? Há uma ideia de que existem universos paralelos, então o que eu não fui, eu continuei sendo no outro. Não sei, a força de duas pessoas que foram dedicadíssimas, uma delas a minha mãe e outra um amigo, eu não consegui, ou não quis, concluir a faculdade de Direito. Eu gostaria de ter tido Ciências Sociais ou Direito, que me atrai muito, acho duas carreiras realmente entusiasmantes. E gosto muito de jardinagem, que eu gosto mesmo de jardinagem, o viver a natureza eu acho muito importante. Vamos falar um pouquinho de religiosidade, como é que tu te sente com relação a esse assunto? Eu sou muito místico, eu acredito numa energia universal. Eu tenho aí uma série de discrepâncias, mas eu sou místico, eu acho que nada, eu já vi circunstâncias tão incríveis, se são coincidências, e depois tem, por exemplo, eu sempre uso como imagem o beija-flor. O beija-flor é uma coisa tão sublime, tão perfeita, quer dizer, ele está ali, aquela coisinha tão tênue, tão bonita, né? E ao mesmo tempo ele está ali polinizando as plantas, enfim, é uma coisa tão maravilhosa. Não pode ser só para desaparecer. Acho que alguma... Eu sou um grande admirador de Darwin. Uma das coisas, um dos passeios emocionantes que eu fiz foi a Galápagos. Mas eu acho que atrás disso tudo existe uma energia qualquer, porque não é possível. Isso tudo não começou do nada, isso não é uma fantasia. Ou então é uma fantasia de alguém muito superior. Em que projeto estás envolvido atualmente? Estou envolvido em 2 projetos de criar 2 livros, compreende? 2 livros, um a respeito da cidade de Canoas. E Canoas, para quem não sabe, foi um lugar de veraneio elegante, um lugar de fim de semana elegante, né? E hoje é uma potência. Eu conheci pessoas maravilhosas, como a dona Iracema Ludwig, a mãe do ministro Rubem, do Paulo. Enfim, conheci uma série de pessoas que... Então, Canoas é um projeto, né? O livro sobre Canoas. E o outro projeto é um livro sobre arte sacra gaúcha, porque todo mundo diz, maravilha, o barroco, isso e aquilo. Ninguém fala na arte sacra lá das Missões, que é uma arte absolutamente sui generis e muito nossa, absolutamente nossa. Mas como tudo no Rio Grande do Sul, fica meio assim e tal, parece que as pessoas têm vergonha. Falando de arte sacra, o que destaca a arte sacra gaúcha? A arte sacra do Rio Grande do Sul ela é muito dura, ela não tem aqueles arabescos todos. É como nós, né? Aí tem um empresário muito poderoso aqui que diz, mas aqui nunca houve grandes pratarias, nunca houve nada. Não, nunca houve grandes pratarias, mas tinham aqueles prateiros que faziam cunha, que faziam cintos, que faziam, enfim, pequenos objetos. Eu acho que toda manifestação ela é válida. Agora, se ela é à altura do Luís XIV, ou se ela é aquela orivesaria do luxo russo, que é o luxo oriental, não importa. O que tem é que a elevação. Aí a arte sacra é o máximo da elevação espiritual, porque a pessoa, na época, quando ia fazer um santo, ela botava o melhor da sua devoção, da sua imaginação e do seu valor artístico, da sua qualidade artística. Então a arte sacra é uma coisa muito importante. Não importa se ela é menos rebuscada ou mais rebuscada. Importa que ela seja realmente bem feita. Então, a família para ti, como aparece na tua vida? Olha, a família, eu acho que família é uma coisa muito... Agora me lembrei de um homem que eu admirei muito, o embaixador Walter Moreira Salles, e ele tinha uma restrição muito grande com o negócio de família. Eu acho que família a gente tem que conservar, considerar. Eu tenho o maior carinho pelos meus avós, meus primos. Eu sou filho único, não tenho irmãos. Mas eu acho que famílias são principalmente aqueles que a gente elege no decorrer da vida e aqueles que quando a gente encontra, a gente se sente feliz. Isso é essencialmente ser família. E a família é a família do mundo, né? Porque como a gente não vai querer, por exemplo, amparar uma criança abandonada ou alguém que precise do amor, da dedicação da gente, né? É verdade. E essa questão social,
né? É uma questão que está a olhos vistos, a gente vê todos os dias esse envolvimento com drogas, crianças na rua. Isso é uma coisa muito triste, né? Que eu acho que não houve ainda uma ação direta que tem que ser feita, né? Mas aí envolve uma série de aspectos muito complexos, né? Que, ou seja, um país como o nosso, todo mundo diz, o Brasil está estourando isso, aquilo, aquilo outro, mas ainda há mazelas muito profundas, especialmente no aspecto social, né? E eu acho que as pessoas deveriam ter uma consciência mais efetiva a respeito, né? Por exemplo, um carro de 3 milhões circulando nas nossas ruas, é complicado, não? Ou uma bolsa de 35 mil reais. Cada um pode fazer o que quer com o seu dinheiro, mas eu acho que a pessoa deve pensar bem, porque aquilo que desperta grande avidez nos outros complica a vida da gente. Quais os seus planos para o futuro? Bom, trabalhar, né? Trabalhar. Eu acho que quem trabalha desde cedo como eu não pode se aposentar. E a ideia de me aposentar me assusta. Eu não sei o que eu vou trabalhar. Provavelmente vou mudar. Tomara que eu consiga mudar. Porque eu acho importante mudar. Eu sou contra a rotina. Contra a rotina no amor, na vida, em tudo. Então, para finalizar, Paulo Raimundo Gasparotto. Por Paulo Raimundo Gasparotto. Quem é este homem? Olha, sou uma pessoa muito autêntica. E como dizia o Ibrahim Suede, muita sinceridade pode ser fatal. E pouca sinceridade é perigosa. Mas eu ainda prefiro, eu tenho um ditado alemão que eu gosto muito, mais vale um susto bem grande que um susto sem fim. E também é uma forma cômoda, porque eu transfiro o problema para os outros, né? No momento que eu digo, é assim. Mas hoje em dia eu sou menos pragmático. Eu procuro contornar e procuro eu não julgo, absolutamente não julgo, aceito e tal, só que eu faço o que eu quero. Sempre fiz. E provavelmente farei até o final. O programa Personalidades de hoje conversou com Paulo Raimundo Gasparotto. E nós agradecemos, Gasparotto, por tu ter nos recebido na tua casa tão gentilmente. Muito obrigada pela tua entrevista. Obrigado, eu estar com vocês. Olha, eu acho que mais do que nunca a gente tem que ter uma consciência do momento, compreende? E procurar viver da melhor maneira possível, principalmente em sintonia com o mundo, em harmonia com toda essa confusão que tem aí, né? Do